Olá! Experimentar crises ao longo da vida deveria ser enxergado como algo muito mais comum do que nós fazemos normalmente. Exatamente porque a nossa vida é feita de ciclos e quando um ciclo se esgota, nós entramos em crise exatamente porque colocamos um pezinho num novo ciclo, que no fundo é o que queremos, mas não queremos tirar um pezinho do ciclo anterior. Então é disso que eu quero falar hoje, sobre crise nos ciclos da vida. Isso é muito comum, já começa do final da adolescência para o início da vida adulta, mas em cada década da vida nós podemos experimentar crises. E inclusive isso me inspirou a escrever o livro que até aparece aí na capa dessa postagem, chamado A Mulher que Decidiu Virar o Jogo da Vida Depois dos 30. Essa edição que eu tenho aqui, física, é diferente, né, da capa, porque é uma edição impressa que eu fiz, uma publicação independente com outra editora, mas essa publicação da capa é a publicação original, que inclusive é que está na Amazon. E qual foi a minha motivação? A motivação especificamente sobre a crise dos 30 e para alguns dos 40, 50, é que na metade da nossa vida é muito comum a gente experimentar esse tipo de crise, porque é quando nós vimos de toda aquela energia e determinação, tudo aquilo que acreditávamos lá no final da adolescência, começamos a trabalhar, muitos se casam, e aí quando chegamos na metade da vida, 30 e poucos anos, nós temos aquele susto porque aqueles sonhos não se concretizaram. Profissionalmente é quando nós começamos a reavaliar e a nos deparar com aquele sucesso que não veio, com os tropeços que tivemos. É o momento em que ocorrem muitas separações conjugais, e aí tem a questão, envolve a questão de cuidar dos filhos, é quando os filhos também começam a entrar na idade escolar. Então a crise dos 30 é tão comum que inclusive ela abre o poema de Dante Alighieri na Divina Comédia, né? É bem conhecido o verso, ele diz: no meio da metade, algo assim, na metade da nossa vida eu me encontrava numa selva escura e não via saída desse lugar, algo mais ou menos assim. Então essa metade da vida, essa idade dos 30 e poucos anos, porque é quando realmente nós temos um olhar um pouco mais estranho com a vida, nossa fé fica um pouco abalada, nós, como diz popularmente e em gíria, baixamos um pouco a bolinha, porque nós não somos tudo aquilo que achávamos que fôssemos, não somos o herói que achávamos que fosse, o todo-poderoso, a toda-poderosa, porque nós não conseguimos acertar todas as coisas que queríamos e entramos em crise. E a impressão que eu tenho, falar em estatística sempre é perigoso, mas uma grande quantidade de pessoas vai desse ponto em diante se arrastando pela vida, um dia de cada vez, e perde, porque quando a gente está em crise a gente perde a fé, a confiança, a autoconfiança, a coragem, o nosso moral fica abalado e realmente a gente fica frágil para tentar, para arriscar, para sair daquilo. Por isso muita gente continua de cabeça baixa caminhando pela vida. Uma outra parcela consegue buscar dentro de si, se conhecer melhor, se aceitar, e é esse o momento da vida em que ela encontra um caminho realmente verdadeiro, inclusive o que ela gostaria de ter descoberto já na adolescência. É aí que muita gente se encaixa na profissão correta, muitos abrem um negócio e acabam prosperando, acabam conhecendo pessoas interessantes, acabam se mudando de lugar e chegam a um lugar em que parece como se tivessem nascido ali. Você tem então esses dois grupos de pessoas nessa metade da vida e a questão é com qual grupo você se identifica. Porque veja, ainda mais hoje, com a expectativa de vida aumentando, nós temos muitos anos de vida pela frente
e é importante que a gente faça o exercício diário de tentar reverter o nosso caminho. E um grande perigo que existe nessa crise dos 30, 40 ou 50 é que a gente mergulhe no ressentimento e fique cego para uma saída inteligente dessa crise pela qual a gente esteja passando. O que eu falo do ressentimento? O ressentimento é aquela sensação de culpar ou de achar que alguém no mundo é responsável por você estar passando por essa situação, pela sua vida não estar dando certo. Esse é o momento que a gente começa a disparar para todo lado, achando um culpado, procura aquele nosso amigo para pedir o ombro, né, o ombro dele, ou aquela pessoa, aqueles ouvidos que vão nos ouvir. E isso, obviamente, faz parte da vida, nada de julgar ninguém, mas esse não é o caminho que vai realmente nos tirar do estágio da crise, eventualmente de amargura, de fracasso pessoal, para nos colocar no início de um caminho de superação. E aqui eu não quero ficar fazendo nenhum discurso bonitinho. O que eu quero dizer é que a crise é o momento da gente perceber que daqui para frente é o momento da gente enxergar a vida com verdade, enxergar a gente com verdade, as coisas com verdade. Porque é muito comum no nosso mundo a estratégia de usar a mentira ou a hipocrisia como uma estratégia de vida, é o que leva muita gente a ir se enganando e, portanto, a ter uma vida fantasiosa que não é a que a gente quer e a ser um personagem que não é o que a gente é. E quando a gente está meio esbagaçado nessa trajetória, não vai adiantar continuar usando essa estratégia, que muitas vezes é passada para a gente como algo bom. Olha, você precisa dar sempre risadinhas, você precisa fingir que está tudo bem para que o outro não veja você como ofensivo, como alguém mau, como alguém que representa perigo, como alguém que não goste dele. Então, crie uma aparência para se proteger do outro. Essa estratégia é uma estratégia que trouxe você a esse estado, se você está em crise. E ela não deu certo. E esse é o momento de você tentar a estratégia que eu reputo uma estratégia boa e correta, porque é amparada na realidade que vai chegar até você, a quem você é, ao reconhecimento de quem você é, a aceitação de quem você é, a abrir os olhos para a vida como ela é, enxergar os aspectos difíceis, dolorosos, reais. E veja, quando a gente parte desse ponto, qualquer coisa que a gente experimente de boa já vai ser muito grande. Agora, a tal expectativa versus realidade. O problema é que a gente aprendeu a ter uma expectativa com a vida colorida, de pessoas coloridas, pessoas sempre bondosas, que não traem, que não fazem mal, e uma realidade colorida, e você se depara diariamente com outra coisa, com engano, com enganação, com mentiras, e a gente tem uma experiência diária de frustração, porque a nossa mente foi treinada a acreditar em uma realidade colorida de contos de fadas. Na medida em que você reformular isso na sua cabeça, você vai experimentar uma nova atmosfera de vida, em que você vai se reconhecer e reconhecer a realidade exatamente como são. Esse é um ponto de partida de retomada de vida. Aliás, exatamente nesse momento em que eu gravo o vídeo, eu estou divulgando uma campanha semanal exatamente com esse tema, Minha Vida Parou, e agora? Em que eu ofereço um conjunto de vídeos para que a pessoa ela tome contato com questões que levaram ela a essa crise, a essa paralisia existencial, e com estímulo para que isso seja um ponto de partida para que ela retome o caminho, porque eu bem sei o que é isso em função das coisas que eu passei. O que eu estou relatando é exatamente uma vivência minha, não é? Não vou ficar aqui falando experiência como se fosse um guru, coisa do tipo, mas é uma coisa bem sincera
porque é uma vivência que realmente eu tive, de acreditar nesse colorido, de ter muita expectativa com a vida, e principalmente nesse mundo que cobram que a gente participe de utopias, de idealismo, de construção do mundo. A gente deposita tanta expectativa nisso que isso fragiliza a nossa mente. Que na verdade você precisa aceitar a realidade como ela é, e isso fortalece a sua mente. Qualquer coisa que você tenha mais, qualquer uma pessoa legal que você conheça, um favor que você tenha, passa a ser um ponto positivo para uma aceitação da realidade em que ninguém é obrigado a dar nada para a gente e a recíproca é verdadeira. Você não, da minha perspectiva, você não é obrigado a acatar, mas eu não acredito que a gente está no mundo obrigado a nada e com missão de nada. Cada um tem responsabilidade por si, você não tem responsabilidade por ninguém. Obviamente você tem filhos pequenos, isso é um outro aspecto, mas eu me refiro ao mundo dos adultos, como colocam pra gente, colocam pesos pra gente. E obviamente você ouve muita gente dizer, agora eu vou cuidar de mim. Olha, pare de ficar cuidando dos outros, esquecendo de você. As pessoas dizem isso da boca para fora, porque note que já na sequência, estava observando se a câmera estava ligada, porque note que já na sequência as pessoas já começam, assim que dizem isso, já começam a colocar para as outras uma série de obrigações. Realmente as pessoas não acreditam em liberdade, em desobrigação. E essa é uma tarefa pessoal sua de resistir às cobranças que virão sobre você o tempo todo. É um trabalho de recuperação solitário, porque você não vai encontrar pessoas que vão comungar com isso. Vão sempre trazer para você cobranças, missão, obrigação, que é o que destrói as pessoas, que é o que, quando você vê alguém aí entregue aos vícios, nos remédios controlados, caído na rua, essa pessoa se deixou acreditar para o fato de que ela tem obrigação no mundo, ou para o fato de que ela é obrigada a aceitar um conjunto de regras de um grupo que impôs a ela. Ela não desenvolveu essa rebeldia saudável, que é de você dizer, opa, aqui tem vida, tem sangue aqui, e eu não vou aceitar fazer nada que não parta da minha vontade. Eu tenho, obviamente, isso não é utopia, porque no mundo capitalista nós trocamos as coisas. Eu saio de casa para trabalhar, ofereço meu trabalho em troca de um salário para que eu sobreviva, eu ofereço um produto ou um serviço se eu tenho um negócio, eu troco com as pessoas, nós trocamos, mas note que nessa troca a coisa é recíproca e não violenta. Agora, essa ideia de você sair da sua rota para ficar fazendo obrigações, cuidando do mundo das pessoas, isso é o que tem destruído um monte de pessoas. Por isso que eu sempre digo que a minha comunicação é para com aqueles que estão em crise, porque a pessoa que está em crise, ele tem um lado nele que quer cuidar de si, quer viver a sua vida, e tem um outro que é o exterior que está querendo negar isso. Eu quero conversar com essa pessoa. Com aquele que já está liberto, que é uma minoria, o que eu falo para ele é óbvio. E aquele que quer continuar escravo dessas ideias de obrigação e de missão, ideias coletivistas, ele sempre vai, eu não falo para eles porque inclusive vão ter sempre uma argumentação maldosa para querer gerar sobre mim essa consciência de culpa e de obrigação. Então eu não falo com essas pessoas, nenhuma das duas polaridades. Eu converso com aquelas pessoas que estão em crise. Por isso eu escrevi exatamente essa ficção, a mulher que decidiu virar o jogo da vida depois dos 30, que é a história da Isabelle, que representa a história de muitas pessoas que na metade da vida ela perde o emprego, tem um filho para cuidar, ele está mais ou menos na adolescência, e ela aproveita a rescisão de um contrato e vai fazendo uma viagem, e nessa viagem ela faz sozinha, deixa o filho com a mãe, e ela vai tentar remontar alguns pedaços
porque quando ela voltar da viagem ela quer uma nova vida, ela quer se reconhecer durante essa viagem e perceber o que ela quer fazer da vida dela dali para frente. Ela quer realmente decide que ela quer sentir a realização da própria vida, não quer se arrastar pelo resto da vida, então ela quer vencer, entre aspas, o jogo da vida. Não quer perder, não quer ser como o grupo de muitas pessoas que aceitam, mergulham no fracasso, ficam nele, ficam na vitimização, no coitadismo e vão até o fim da vida assim. Isso é o que a gente vê com muitas pessoas e não cabe a nós julgarmos, porque não é fácil quando se está passando por crise você conservar o ânimo, a coragem, a fé de que é possível mudar, de que você pode controlar o seu destino, mudar as coisas. Isso não é fácil, por isso que muitas pessoas acabam desanimando e seguindo em frente. E a Isabelle, ela é essa personagem que inspira o leitor a viver com ela essa sua refacção, essa sua retomada de vida, para que a pessoa ela consiga manter impulsos diários e com isso continue caminhando um dia de cada vez uma nova jornada. Porque na vida é como você está numa viagem, você sai numa estrada, sai da rota e o GPS recentraliza. Antes o GPS era pior, você tinha que ir perguntando, voltar para a rota para retomar. Então quando a gente sai da rota, a gente precisa retomar o caminho para seguir em frente. Que isso é o que gera crise. E geralmente a gente sai da rota por quê? Porque a gente é bombardeado por crenças e por cobranças do tipo: e aí, você não vai cuidar de fulano, não vai salvar o mundo, o planeta, não vai lutar pela injustiça? Olha lá o seu amigo que está passando por isso, olha o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe. Então você é bombardeado. Ao dar ouvido a isso e ao ir atender às necessidades dos outros, você sai da sua rota, se abandona e aí você sai do seu caminho e você vai perdendo. Esse caminho de volta não é fácil, porque o ato de viver cuidando das pessoas, ele traz o engano do heroísmo, de ser aclamado, querido pelas pessoas, entre aspas, e isso infla o ego e isso cria um certo vício que gera uma dificuldade para a pessoa voltar para o próprio caminho, porque o caminho de busca pessoal, de realização, é um caminho solitário, é você com você, ninguém está vendo o que você passa, e não é fácil a pessoa se manter nisso, mas nesse dilema de cuidar dos outros, sair do seu caminho, cuidar de si próprio, no seu silêncio, na sua trajetória. Essa é um pouco a história da Isabelle. Por que Isabelle decidiu ganhar o jogo do amor, do dinheiro, da família e dos relacionamentos? É uma história em que ela vai fazer algumas reflexões sobre lacunas da vida, porque tal coisa que ela olhava como culpa, hoje ela já olha com entendimento de compreensão, que é bem a nossa história na metade da vida em que a gente fica revisitando o nosso passado, o que deu certo, o que deu errado, tentando compreender. E é muito perigoso viver na culpa do que fizemos ou viver no ressentimento das pessoas porque fizeram coisas para nós, coisas ruins, e continuar nessa amargura, embora não seja fácil lidar com isso. O caminho inteligente é o caminho da gente procurar encontrar formas de diminuir, de atenuar essa dor e, se possível, de encontrar o nosso caminho. Esse é o estímulo que essa ficção, a mulher que decidiu ganhar o jogo da vida depois dos 30, a história da Isabelle, procura trazer para as pessoas que estão na crise dos 30, dos 40 ou dos 50 anos. E claro, já tem adolescente aí que está em crise, né? O que vai ser da minha vida no início da vida adulta, que profissão escolher e por aí vai.
Mas eu vou parando por aqui. Um grande abraço e até o próximo livro que eu vier a compartilhar. Até mais!